Ou você consegue imaginar a Ucrânia dividida como a Alemanha lá no pós-guerra? Pois é isso que está sendo colocado atualmente no debate geopolítico. Enquanto o mundo olha para os campos de batalha, uma negociação silenciosa entre Rússia e Estados Unidos pode redesenhar o mapa da Europa sem a presença da Ucrânia na sala para se discutir. Mais de 3 anos após o início da guerra, os Estados Unidos, que antes financiava o conflito, agora volta ao tabuleiro com propostas radicais. E Trump está apostando tudo em um acordo que pode consagrar a sua política externa ou implodir a ordem internacional. Por trás dessas negociações está sendo cada vez colocada uma tese clara. Washington quer encerrar a guerra, mas isso pode custar caro para Kiev e seus aliados. Mas, gente, para entender o peso do que está sendo proposto, precisamos voltar lá na Guerra Fria, quando a Alemanha foi dividida em zonas de influência após a Segunda Guerra Mundial. O que parecia uma solução temporária virou um símbolo máximo do conflito entre dois blocos. Berlim cortada ao meio tornou-se uma cicatriz da geopolítica. Agora, o braço direito de Donald Trump, o conselheiro, quer aplicar esse mesmo modelo à Ucrânia. Zonas de controles com tropas ocidentais no oeste, forças ucranianas no centro e forças russas ao leste, como uma zona desmilitarizada de quase 30 quilômetros, congelando o conflito. Mas essa proposta diz mais sobre os Estados Unidos do que sobre a Ucrânia. Trump parece preso à década de 80. É como se ele quisesse reacender a Guerra Fria, só que com um detalhe, fingindo que a China não existe. Ao tentar isolar a Rússia e os Estados Unidos em uma negociação estilo IALTA 2.0, Trump ignora um fato óbvio hoje: Moscou não se move sem antes consultar Pequim. Todo mundo no tabuleiro sabe que Putin deve favores estratégicos à China e que a primeira coisa que ele faz quando recebe uma proposta dos Estados Unidos é pegar o telefone e ligar para o Xi Jinping. Esse jogo de divisão territorial não é sobre paz, é sobre o controle dos recursos naturais. Nunca te pedi nada, mas eu, professor Jean Grafista, estou participando do prêmio do YouTube Educação e preciso muito do seu voto. Há mais de 10 anos estou aqui no YouTube criando conteúdo educacional e é um momento, cara, que eu vou ficar muito feliz com o seu voto. É só clicar aqui, ó, na descrição, no comentário fixado e também no QR Code que está aqui, só apontar o celular. Dura 3 segundos e é muito importante para o nosso canal. Bora pra vitória? Conto com você. Gente, essa divisão territorial da Ucrânia não é sobre paz. Eu quero a paz. É sobre o controle dos recursos naturais. As regiões mais ricas em terras agrícolas, metais raros e energia estão justamente no leste e no sul ucraniano. E dividir o país agora seria garantir que boa parte dessas riquezas acabem nas mãos de corporações ligadas aos Estados Unidos. Sobre essa desculpa, reconstrução, vamos reconstruir. Ou seja, 3 anos de guerra, centenas de milhares de mortos, e no final o acordo pode ser uma troca direta, território por investimento, soberania por estabilidade, recursos naturais por influência externa. Essa é a nova Guerra Fria de Trump, feita de nostalgia, sem China no mapa e com a Ucrânia como moeda de troca. Mas por que essa proposta está sendo considerada agora e não lá atrás? Por quê? Simples.
O atual sistema de apoio ocidental à Ucrânia dá sinais de fadiga. O envio de armas enfrenta bloqueios políticos. A opinião pública nos Estados Unidos está dividida. E a Europa teme um conflito, cara, sem fim. Enquanto isso, a Rússia, apesar das perdas, normal, é guerra, resiste. E aposta que o tempo está a seu favor. E nesse vácuo, entra quem? O cenourão, Donald Trump. Ele está de volta com força política dominante nos Estados Unidos. Trump quer acabar com a guerra de forma assim, ó, rápida. Para isso, está abrindo canais direto com Moscou. A treta é com Moscou, deixando Kiev de lado. As negociações em Riad, na Arábia Saudita, conduzidas sem a presença ucraniana, visam uma mudança de rota para a paz. Mas que paz é essa? E para quem é essa paz? Importante a gente pensar nisso. Enquanto a diplomacia tradicional depende do quê? De consensos, né? É tudo muito lento, múltiplos atores. O Trump passa o trator. Ele age, cara, com um pragmatismo brutal. Se Estados Unidos concordarem, o resto que se dane. A proposta de Kellogg, que é o mentor de Trump, é o retrato disso. Simples, direta e controversa. Uma partição informal que aplaca as armas, mas congela a soberania. A comparação com Berlim não é apenas simbólica, simbólico, é um modelo. E se o plano for adiante, estamos falando da maior reconfiguração territorial da Europa desde a década de 90. E o risco disso, Jean? Uma Ucrânia ainda mais enfraquecida, uma Rússia legitimada em seus ganhos e uma Europa dividida sobre como responder, o que eu vou fazer? E o precedente, guerras podem ser resolvidas por negociação direta entre as potências, sem aqueles que foram afetados no debate. O Zelensky, menino Zelensky, já avisou, não aceita acordos sem a presença da Ucrânia. Aliados europeus reagem com desconfiança à aproximação entre Washington e Moscou. Temem perder a relevância, influência e controle sobre o futuro da segurança do continente europeu. Tá, Jean, e o paradoxo de tudo isso? Quem dizia defender a soberania ucraniana agora negocia nas sombras o congelamento de fronteiras com um invasor, olhando sobre o olhar ucraniano? Se a proposta de paz parece com uma divisão de Berlim, o futuro da Ucrânia pode muito bem se parecer com a da Alemanha Oriental, ocupada, isolada, usada como peça da geopolítica. E a pergunta fica: o fim da guerra vale qualquer acordo? Para acabar com a guerra tem que ter qualquer acordo? Ou a paz comparada hoje pode se tornar um novo conflito amanhã? E você acha que a Ucrânia deveria aceitar um acordo imposto pelas grandes potências? Ou essa paz é apenas um novo tipo de ocupação? Comente aí, desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação que precisa muito do seu apoio. E se você quiser acompanhar como essa história se desenrola, se inscreva, vai lá, cara. Aqui, a geopolítica não é superficial, fazemos análises pontuais. Beleza, galera? Tamo junto, pra cima deles é Gabarita Gel. Nunca te pedi nada, mas eu, professor Jean Grafista, estou participando do prêmio do YouTube Educação e preciso muito do seu voto. Há mais de 10 anos estou aqui no YouTube criando conteúdo educacional e é um momento, cara, que eu vou ficar muito feliz com o seu voto. É só clicar aqui, ó, na descrição, no comentário fixado e também no QR Code que está aqui, só apontar o celular. Dura 3 segundos e é muito importante para o nosso canal. Bora pra vitória? Conto com você!